Números do Campeonato Brasileiro, um trabalho do professor matemático Manuel Martins. A gente passa a partir de agora a trazer os números da Série B para você aqui no canal Laércio Costa Narrador. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, minha galera. Vamos falar porque está todo mundo fazendo contas aqui da Série B. O campeonato está sendo muito rápido e vai acabar já já, pode crer. Vamos trazer aqui os principais times que estão aqui pontuando na parte intermediária e no G4 da competição. Os números até agora, até o CRB, que é o adversário do Sampaio Corrêa. Os números do Sampaio também neste retorno. O Cruzeiro, que continua invicto, sem perder. O Cruzeiro, que está a pique de já na 30ª rodada, já está na Série A de 2023 e está caminhando exatamente para isso. Vamos trazer então os números para você a partir de agora aqui no canal Laércio Costa Narrador. Não esqueça, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. São muitas transmissões e vale, você não vai pagar nada para se inscrever no canal e ainda fortalece a nossa família LCN. Grande diretor Acácio Costa, um grande abraço, valeu. Acácio tem feito um trabalho magnífico aqui no canal Laércio Costa Narrador. Eu te convido então para acompanhar os nossos conteúdos. Sampaio Corrêa treinou na tarde de hoje, conteúdo fresquinho, vamos trazer inclusive com o professor Leonardo Condé falando, galera. E olha, o Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada já começou. Nós já tivemos o empate entre Bahia e Londrina em 1-1. O Sampaio pode ultrapassar o Bahia e assumir a 5ª colocação, desde que vença o CRB. Basta vencer o CRB, Sampaio Corrêa vai fechar a 25ª colocação na a 25ª rodada na 5ª colocação. Tá bom, galera? Vamos falar de números aqui agora. Então, no trabalho aí lindo do professor Manuel Martins, passamos agora a falar da 24ª rodada. Até a 24ª rodada, 50 jogos realizados no Campeonato Brasileiro até aqui do retorno. O Cruzeiro foi o que mais pontuou, com 11 pontos em 5 jogos. Grêmio e Ituano fizeram 10 cada, Bahia 9, Sampaio e Londrina 8 pontos, Vasco, CRB, Sport, Ponte Preta e Vila Nova 7 pontos, Criciúma e Brusque 6, Guarani, Operário, Novo Horizontino e Tombense 5, Chapecoense 4, CSA e Náutico foram quem menos pontuaram nas 5 primeiras rodadas do retorno, com apenas 3 pontos. Então estamos falando aqui de 50 jogos realizados até esta 5ª rodada. O Cruzeiro é o único time invicto nessa 2ª etapa da competição e um dos clubes que tiveram crescimento, considerando os 5 primeiros jogos do retorno. Então o Cruzeiro está assim neste retorno. Vamos trazer agora os números aqui do time do Cruzeiro. O Cruzeiro vitória em casa diante do Bahia logo no início de 1-0. Aí fora de casa empatou com o Brusque em 1-1. Você se lembra, né? O pênalti perdido pelo Brusque, o Brusque chora até hoje, os 2 toques do pênalti. Mas existiu os 2 toques. E aí no futebol, se é tiro livre, você não pode dar um toquezinho mesmo. Eu não senti que bateu. Escorregou, bateu, aí não teve jeito não, foi anulado o gol e o Brusque então chorando até hoje, empatou com o Cruzeiro em 1-1, estava prestes a marcar uma grande vitória. Cruzeiro 2-0 em cima do Tombense, em casa, mais uma vitória então do time mineiro, a Raposa. Londrina perdeu em casa, então o Cruzeiro foi lá e obteve uma vitória fora de casa por 2-1. Cruzeiro 1-1 com a Chapecoense jogando no Mineirão, rapaz. No Mineirão, o Cruzeiro empatou o jogo então em 1-1 e esse foi o último resultado do líder do Campeonato Brasileiro. Em casa então neste retorno 2 vitórias e um empate, fora uma vitória e um empate, somando 11 pontos o time da Raposa do Ronaldo Fenômeno. O Vasco da Gama, que hoje é o 4º colocado no geral do Campeonato Brasileiro, até aqui no retorno o Vasco da Gama somou 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Os resultados: fora, perdeu para o Vila Nova de 1-0, em casa devolveu, CRB 4-0, se recuperando, lógico, né? Vasco da Gama 0-0 com a Chapecoense jogando em São Januário, o torcedor ficou pé da vida. Aí saiu logo e perdeu de 3-0 para Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. E voltando, aí deu uma resposta, ganhou de 3-1 da Tombense em casa. O Vasco da Gama então somou 7 pontos nesse retorno. No Sport Clube Bahia, que hoje está configurando na 2ª colocação,
do Campeonato Brasileiro. Bahia tem 9 pontos neste retorno, 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O time do Bahia, fora, perdeu para o Cruzeiro de 1-0. Em casa ganhou do Náutico de 3-1, em casa ganhou do CSA de 1-0, o Bahia fora perdeu aqui no Castelão para o Sampaio de 2-0, o Bahia retornou para casa e ganhou do Ituano de 2-0, que vinha fazendo um bom retorno, o Ituano. Então, boa vitória do Bahia, 9 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que neste momento ocupa a 3ª colocação. O Grêmio tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota neste retorno. A derrota para o CRB, adversário do Sampaio Corrêa, foi o último jogo do Grêmio. Então o Grêmio, 2-1 na Ponte Preta em casa, empatou com a Chapecoense fora em 0-0, ganhou do Guarani fora por 2-1, aplicou 5-1 no Operário jogando em casa e agora perdeu para o CRB de 2-0 jogando no Rei Pelé. Então, o time do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tombense, galera. Tombense que ganhou o Sampaio. Tombense 0-0 com o Operário. Tombense 3-0 no Sampaio Corrêa, jogando em casa. O Operário foi fora. Perdeu para o Cruzeiro, jogando também no Mineirão por 2-0, jogando fora. Tombense 0-0 com o Vila Nova em casa. Tombense perdeu em São Januário para o Vasco de 3-1. Somou 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nesse retorno. O Sport Clube do Recife até aqui. Vamos lá para o Sport? O Sport estreou perdendo para o Sampaio Corrêa no retorno de 4-1 no Estádio Castelão. Sport ganhou o Guarani em casa de 2-1. O Sport empatou com o Criciúma em 1-1 jogando em casa, na ilha. Sport foi lá fora jogar contra o Ituano, perdeu de 4-1 para o Ituano. E em casa ganhou do CSA de 4-0. Portanto, aqui o Sport tem 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas neste retorno. O Londrina, que nesse momento ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Londrina tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota neste retorno. Até aqui o Londrina 2-1 no Náutico, jogando fora. Em casa empatou com o Criciúma em 1-1. Londrina 2-1 no Novo Horizontino. Londrina 1, Cruzeiro 2 jogando em casa. Londrina 0, Vila Nova 0, fora. Até aqui 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. É o time do Leque, Londrina Esporte Clube. Dá uma moralzinha aqui para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino até aqui, 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Novo Horizontino também, os jogos do Novo Horizontino no retorno, 5 jogos. Novo Horizontino 1, CRB 2, jogando fora. 1-1 com Vila Nova jogando em casa. Perdeu para o Londrina em casa de 1-0. O Novo Horizontino fora empatou em 2-2 com a Chapecoense. A Chape também é danada para não ganhar em casa, né? Novo Horizontino 2-1 no Criciúma jogando em casa. Até aqui 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. É o time do Novo Horizontino. Sampaio Corrêa Futebol Clube, que volta a campo neste sábado, 19 horas no Castelão, galera. Ingresso barato aí para o Sampaio Corrêa, né? Preço mais caro, R$60. Preço de R$25 aí para o torcedor. Olha, o Sampaio está fazendo uma bela campanha. 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota no retorno. O Sampaio jogou 3 vezes fora, né? Então vamos combinar aqui, foram 2 empates e 1 derrota. Poderia até nem ter sofrido essa derrota que foi diante da Tombense. Numa noite muito mal que o Sampaio Corrêa teve, se apresentou horrível lá diante do Tombense. Perdeu o jogo lá nos momentos finais do jogo. Então, Sampaio Corrêa Futebol Clube, vamos nessa, galera. Vamos estar animado aí, torcida tricolor. Sampaio 4-1 no Sport Recife, em casa. Sampaio perdeu para Tombense de 3-0 fora. Empatou fora com o Brusque em 1-1. Em casa bateu o Bahia de 2-0. E lá fora empatou com o Operário em 1-1. Sampaio então vem de empate e agora para o confronto diante do CRB. Vou repetir aqui os pontos do Sampaio neste retorno. 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota com 8 gols marcados e 6 gols sofridos. Então a Bolívia querida espera o torcedor no Castelão. E o CRB, que é o adversário do Sampaio Corrêa, 1 ponto apenas separando o Sampaio e CRB, Sampaio 33, CRB 32. Então vamos para esse confronto direto neste sábado, 19 horas. Acácio Costa, o CRB tem os seguintes resultados. CRB 2-1 no Novo Horizontino, em casa. CRB 0, Vasco da Gama 4 fora. CRB 1-1 com a Ponte Preta em casa. CRB 1, Náutico 2 fora. CRB 2-0 no Grêmio jogando em casa. Então vem de vitória diante desse gigante do Grêmio. Então o CRB tem em casa 2 vitórias e 1 empate e fora 2 derrotas.
Se ele não está vencendo fora nesse retorno, então pode sofrer a terceira derrota para o Sampaio. Mas o intuito deles, claro, é obter um bom resultado, se possível com vitória diante do Sampaio Corrêa, para interromper essa trajetória do Sampaio, que é uma trajetória de vitórias dentro de casa. Na sequência, o Sampaio Corrêa mandou 8 vitórias nesse campeonato. Então, Bolívia querida, buscando mais uma vitória dentro do Castelão. E se o torcedor apoiar o Sampaio Corrêa, vai que vai de elevador. Posição atual, vamos então aqui para a posição do Sampaio Corrêa. O Sampaio nesse momento, galera, é o 7º colocado com 33 pontos no Campeonato Brasileiro. O CRB é o 9º colocado com 32 pontos. O líder é o Cruzeiro com 53 pontos. O segundo colocado é o Bahia. Nesse momento o Bahia tem 43. A seguir vem o time do Grêmio, também com 43 pontos na terceira colocação. E o Vasco é o 4º colocado com 42 pontos. A classificação do G4 aqui do Campeonato Brasileiro. E lá na zona de rebaixamento, meu Deus do céu, aí estão da 18ª, 17ª colocação está o 20º, vamos colocar aqui, 20º está o Vila Nova com 20, 19º está o Náutico com exatamente 21 pontos. Gente, 21 pontos o Náutico, que coisa nesse Campeonato Brasileiro. CSA tem 23 pontos com 18, né? Brincadeira, rapaz, coisa horrível aqui. Então, esses são são as equipes que estão aqui na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Situação dramática aí para essas equipes, na zona de rebaixamento, precisando melhorar muito nesse Campeonato Brasileiro. Então, esse é o trabalho do professor matemático Manuel Martins. Só repetindo aqui, Guarani 23, CSA 23, Náutico 21, Vila Nova 21, são os 4 últimos colocados neste Campeonato Brasileiro. Essa rodada, então, do Campeonato Brasileiro agora, só para fechar aqui o nosso conteúdo de agora, galera, nós já tivemos um jogo, Londrina 1-1 com o Bahia, nesta quarta-feira Criciúma e Operário, amanhã tem CSA, quinta-feira, CSA e Vasco, Tombense e Sport. Sexta-feira, Ituano e Novo Horizontino, Náutico e Vila Nova, Ponte Preta e Guarani, jogo às 11 horas da manhã de sábado, Chapecoense e Brusque 16h30, Sampaio e CRB às 19 horas. E fechando domingo, Grêmio e Cruzeiro, olha que jogão, hein? 16 horas na Arena do Grêmio. Grêmio e Cruzeiro, choque lá em cima, no G4 da tabela. É isso, minha galera. Obrigado, professor Manuel Martins. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. São números do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo com a canetinha na mão. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.